Eu queria convidar a você, meu irmão, minha irmã, a abrir o seu app ou abrir a sua Bíblia física, em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Nós temos nesse mês de novembro trabalhado a gratidão e temos procurado aprofundar o que a palavra de Deus tem para nós. E nesta noite eu gostaria de trabalhar sobre a pandemia da ingratidão. E gostaria de ver os pontos negativos, mas principalmente o que a palavra de Deus estabelece para podermos tratar nesta pandemia da ingratidão, para sermos curados em nome de Jesus e vivermos de uma forma grata para aqui e toda a eternidade. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem pelas suas casas e conquistam mulheres todas carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E à semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Essa primeira parte, até o versículo de número 9, estabelece a realidade dessa pandemia da ingratidão. Dentre tantas características aqui mencionadas por Paulo a Timóteo, nós pensamos a ingratidão. Ingratos, pessoas que estão vivendo e não estão conectando sentimento do que está acontecendo. O que vocês percebem na vivência, aonde estão, aquilo que envolve o nosso condomínio, os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham conosco, estão no colégio, na faculdade, à volta, nos meios de transporte, de uma forma direta, junto a áreas que investimos ou vivemos socialmente, nós percebemos que as pessoas, elas estão ficando cada vez mais ingratas. E um fato desse é que, por mais que eduquemos, às vezes, em nossas casas, a ingratidão tem se tornado uma pandemia e tem contaminado, olha só, os nossos filhos. Quantos dos nossos filhos não têm sofrido esta pandemia da ingratidão? E você não precisa usar máscara, você pega, porque não é pelo ar, pelos valores. Quantos pais são ingratos, já foram contaminados, não percebem, os cônjuges, quantos amigos, quantas pessoas que caminharam conosco e que hoje agem de uma forma tão arrogante, tão egoísta, tão centrado em si mesmos, olham e acham que o mundo pertence a eles. Quem eles são? Quem somos nós? A pandemia, ela não escolhe um ou outro, ela ataca todos. E todos nós estamos vivendo vulneravelmente. E por isso, ao nos atingir, repercutimos a outros, levamos a outros, contaminamos a outros. E não há hospital que possa existir para nos curar. A igreja, ela é um hospital, mas somente Deus é capaz de curar. O antídoto que vivemos no mundo de hoje não é simplesmente ser grato diante das ingratidões, diante dos ingratos, mas é viver de forma tão plena a graça de Deus e o poder de Deus
para ser um antídoto diante destes que estão contaminados. Estão contaminados, de acordo com o texto, como o versículo 5, porque rejeitam o poder de Deus, rejeitam a vivência de uma espiritualidade sadia, como inicia o versículo 5, a piedade. Eles têm aparência de religiosos, ou de piedosos, ou de pessoas que buscam a Deus, mas rejeitam a força, o poder, a autoridade desta ação de Deus. Quando nós olhamos para o mundo e as circunstâncias, nós vamos identificando pessoas que aceitam a existência de Deus, aceitam a graciosidade de Deus, mas não se submetem a ela. E é por isso que essa pandemia cresce assustadoramente pelo mundo afora. Uma segunda característica que nós identificamos está no versículo 7, quando diz que estão sempre aprendendo, mas nunca se formam. Estão em processo contínuo das suas vidas. Eu conheci uma pessoa que ele namorou durante 14 anos. Ele se casou e 3 meses depois se divorciou. Esse rapaz, ele passou por 4 cursos diferentes e não concluiu nenhum deles. Ao longo de 21 anos, nesses 4 cursos, um deles, inclusive, ele começou 2 vezes e foi até o 3º ano e não conseguiu se formar. A realidade é que as pessoas, elas dizem que aprendem, elas balançam a cabeça, elas até afirmam em provas que sabem das respostas. Mas Jesus nos ensina que só saber não faz diferença se você não pratica. A pandemia toma não apenas o nosso fôlego, impedindo os nossos pulmões de cumprirem a oxigenação do nosso corpo, de fazer valer o movimento do nosso coração. Ela vai na alma e nos desfalece, porque o peso é o peso do pecado, da incoerência da existência de Deus. O outro versículo está no versículo 8. Eles resistem à verdade, diz o texto. Sabe, a ingratidão é uma forma de resistência à verdade, aos fatos vividos, à relação da plenitude do amor de Deus sobre nós. Nós estamos hoje sendo contaminados porque estamos resistindo à verdade. Estamos antagonicamente vivendo os nossos dias, não percebendo quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer por nós. O versículo de número 9 estabelece a última referência daquilo que nós podemos dizer da pandemia da ingratidão, porque uma das suas estruturas, como diz o versículo 9, é a insensatez. Como as pessoas ingratas são insensatas. Como as pessoas ingratas são imprudentes. Como as pessoas ingratas são orgulhosas. Como as pessoas ingratas são soberbas. Então, quando nós olhamos, nós percebemos que a ingratidão, ela cresce, porque muitas pessoas só vivem de aparência. Quando nós olhamos a palavra, nós vemos que a pandemia da ingratidão cresce, porque as pessoas não se permitem praticar os valores da fé. Mantêm-se como pessoas que estão sempre aprendendo e nunca saem do banco, porque sempre estão desejando conhecer, mas nunca ter fé suficiente para praticar. Porque sempre estão resistindo à verdade. E a Bíblia diz que se nós conhecêssemos a verdade nos libertaria. E é por isso que nós não somos curados dessa pandemia da ingratidão, porque nós não fazemos valor à verdade. Ela não nos liberta, ela não nos cura, porque nós não validamos a verdade sobre a nossa própria existência. E é por isso que somos reprovados na nossa fé, como diz a parte final do versículo 8. E por sermos reprovados na fé, nós não conseguimos ter esperança, nós não conseguimos olhar para frente. E é por isso que nós nos tornamos continuamente insensatos. Então, nessa primeira parte, nós conseguimos ver
a estrutura da pandemia da ingratidão. Mas como vencer essa pandemia da ingratidão? O texto, na sequência, nos diz assim, a partir do versículo 10. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, o meu procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições, que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Como a gente consegue vencer a pandemia da ingratidão? O texto, no versículo 12, diz: sofrendo a perseguição, mas vivendo a verdade de Deus. O texto nos remete a entender que esse sofrimento não é, na verdade, algo ruim, mas o que você acredita e sabe que é verdade, validando, aplicando de forma contínua na sua vida, na sua história, empregando em todos os momentos o que você sabe que deve empregar, viver, falar, sentir, agir. Mesmo que você seja sozinho, mesmo que esteja sozinho, mesmo que a sua fala seja isolada, o que você precisa fazer para vencer a pandemia da ingratidão é seguir em frente com aquilo que você sabe que é de Deus, mesmo sofrendo perseguição. Lá vai um grato, um cheio de gratidão. As pessoas não falam isso, né? Às vezes dizem assim, você é um ingrato. Mas elas não falam assim, você é uma pessoa cheia de gratidão. Mas no mundo de hoje, ser cheio de gratidão é viver de forma pormenorizada, ridicularizada às vezes. Porque a educação que nós estabelecemos e ser educado, em alguns momentos, nos faz ser um pouco gratos, mas nem sempre a educação cria uma conexão, gera o valor da gratidão como um aspecto de agradecido. Você às vezes se torna uma pessoa educada em agradecer por alguma coisa, mas você agradece por performance e não por sentimento. Você agradece porque faz parte de um rito, mas não porque o seu coração está grato. Muitas vezes, diante das situações, você até diz para Deus, obrigado, mas no fundo, não é assim que você pensa, não é assim que você sente, não é assim que você crê, porque você coloca o seu senso crítico, você coloca os seus defeitos, você coloca os seus limites, e você olha para as circunstâncias e não é do seu jeitinho, totalmente, como você pensou, como você imaginou. E aí você restringe um pouco dessa gratidão, ou se constrange diante dessa gratidão. Sofrer perseguição é viver o valor do que você crê e seguir em frente, mesmo não sendo compreendido, mesmo não sendo ouvido, mesmo não sendo imitado, mesmo sendo pouco diante do coletivo. Para vencermos essa pandemia, nós precisamos entender que o único caminho que temos é nos encher de Deus e seguir o processo de Deus sobre a nossa vida. A segunda expressão que nós encontramos está lá no versículo 14, porque o versículo 13 diz, os homens maus, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas o versículo 14 diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E aí você vai lá no versículo 10 e você entende o que é permanecer naquilo que aprendeste. Porque no versículo 10 diz, tu, porém, tens observado a minha doutrina, o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, as minhas aflições. Então, o versículo de número 14 diz que a única forma que nós temos, o antídoto para vencer a pandemia da ingratidão, é permanecer naquilo que nós temos aprendido, é seguir em frente com esse valor, é aplicar e ser cada dia mais praticante deste valor e desse processo de Deus sobre nós. O terceiro elemento químico que faz parte desse senso
de vitória para poder superar a pandemia da ingratidão está lá no versículo 16. Toda a Escritura, ela se torna divinamente inspirada e proveitosa. É com a palavra de Deus e não com palavras humanas. É com o senso de Deus e não com o conhecimento, a ciência humana. Não se consegue compor esse antídoto juntando partes do que nós conhecemos, mas com aquilo que só Deus é, e só Deus se revela, e só Deus estabelece. Quando então nós fazemos a junção química desse antídoto para poder vencer a pandemia e sermos vacinados, para podermos resistir a estes tempos que ainda não estão acontecendo de forma plena, nós estamos vivendo apenas uma parte desse processo. O pior ainda está por vir, e acreditem, será muito mais complicado do que nós vivemos hoje. Aí você diz, não, é impossível isso. Isso é apenas uma parte do que ainda está por vir. O que nós vivemos hoje não pode ser comparado ao que ainda vamos viver, porque essas coisas vão piorar. E isso não é um retrato de um olhar negativo para as circunstâncias. Isso é uma leitura de realidade do que vivemos e do que ainda viveremos, de acordo com a palavra de Deus. Por isso, a gente precisa entender que nós estamos vivendo esses dias maus, mas os dias maus serão ainda maiores sobre o nosso futuro. Então, ter a palavra de Deus como elemento primário na nossa vida é muito importante. Eu e você precisamos ter isso. Nesse antídoto contra a pandemia da ingratidão, nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa boca. A Bíblia diz que nós devemos falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. O nosso louvor foi expressão disso. Mas a gente precisa entender e praticar esse louvor a cada dia. Nos momentos difíceis, nós precisamos lembrar de adorar a Deus. Nós precisamos lembrar de exaltar o nosso Deus. Só que nós não lembramos da letra dos cânticos que nós cantamos aqui. Nós não lembramos dos textos da Bíblia que recitamos aqui. Nós somos nutridos pelos sentimentos, pelos pensamentos que o mundo estabelece para nós. E o pensamento é, não segura essa não, chuta o pau da barraca. Fez com você, faz também com a pessoa. Ah, você é muito bobo se você ficar assim. E na realidade que nós somos ou vivemos, nós estabelecemos uma passividade diante de tudo isso, ou vivemos uma ação conjunta com aquilo que é desvalor social, desvalor espiritual, desvalor humano. Nessa noite, nós precisamos entender que a palavra de Deus tem poder para todas as coisas. E nessa junção química nós precisamos crer nisso. O antídoto para vencer essa pandemia está ligado de forma direta à palavra de Deus. Se aproprie dessa palavra, pratique essa palavra, resista às circunstâncias desse mundo, viva a plenitude dessa verdade de Deus em nós, em você e na sua história, para que isso seja diferente em tudo e para tudo. E aí nós podemos ver o versículo 2 do capítulo 4 de 2 Timóteo, que diz, prega esta palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensina. Faça desta palavra as suas palavras, faça desta palavra o encaminhamento, o embasamento para as suas decisões, faça dessa palavra a postura relacional, a referência da sua ética. Ponha essa palavra na sua mente, no seu coração, na sua alma, em tudo que você vive, em tudo que você é. E por último, no capítulo 4, versículo 5, o texto nos diz, tu, porém, se equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o teu ministério. Ser equilibrado. Quando a gente começa a juntar as palavras, e aí eu releio, no capítulo 3, no versículo de número 12, sofrer perseguições. No versículo 14, permanecer em Cristo. No versículo de número 16,
E também no capítulo 4, versículo 2, manter-se na palavra. E no versículo 5 do capítulo 4, ser equilibrado, nós vamos ver elementos formais que estão presentes nos frutos do Espírito e que estão ligados à dimensão de Deus em nós. Porque ser equilibrado é ser ponderado, é ter domínio próprio, é ter temperança. Para vencer a pandemia da ingratidão, você precisa de equilíbrio. Porque no primeiro momento, os impactos que você sofre nem sempre geram resultados de festividade. Eu sou vascaíno. Eu sofro em muitos momentos. Tem dias mais difíceis do que outros. Mas não adianta você perder o controle. Eu me lembro que um vizinho, na minha adolescência, ele havia ganhado na loteria esportiva naquele tempo, né? Fez os 13 pontos. E ele ficou tão feliz que ele quebrou a televisão na casa dele. E ele descobriu depois que ele não era o único que tinha ganhado. E foi o maior rateio de ganhadores da história do Brasil. O rateio dele, a parte dele, não deu para comprar uma televisão nova. Se você consegue entender isso, você consegue aprender a ser ponderado, a ser equilibrado nas circunstâncias da sua vida e não reagir ao momento. Para e avalia, para e se permite ser tomado por Deus, para e deixa o Espírito Santo de Deus falar a você, para, não se justifique, para, não fique estabelecendo críticas, para, segura, e ao invés de reagir pelo impulso, tomado por essa doença da ingratidão, deixa o antídoto do Espírito Santo de Deus fazer efeito em você. O seu coração não vai ficar prejudicado, porque os seus pulmões não vão ser tomados. A sua alma será lavada pelo sangue de Cristo Jesus. Haverá diferença no seu interior, e do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra de Deus, Deus em você, tornará você sóbrio, consciente, sensato, prudente, homem e mulher de valor. E por isso o equilíbrio que você viverá trará um senso de gratidão, mesmo que sem resposta ou sem vitória. E diante das circunstâncias, você vai entendendo e vai aplicando cada vez mais o poder de Deus na sua vida e naquilo que você ainda tem por viver. Por isso, na junção de todos esses versículos da palavra de Deus, nós conseguimos ver qual é o antídoto para vencer a pandemia da ingratidão. Deus, a sua palavra, a coragem, a forma destemida, a forma submissa, equilibrada de Deus em você, para que você possa viver isso em você e no mundo que nós todos estamos inseridos. A pandemia é um contágio contínuo e sem controle. Mas quando nós encontramos um antídoto e vamos influenciando, estendendo, nós vamos curando a sociedade e diminuindo uma categoria e fazendo-a minimizando os efeitos. Mas você acabou de dizer que só vai piorar. Vai. Mas nós não resolvemos nos isolando. Não resolvemos com paliativos. Nós resolvemos com a força de Deus, com o poder de Deus, com a graça de Deus. Nós resolvemos com Deus em nós, resistindo e prevalecendo com aquilo que Deus tem nos dado. Porque como a pandemia, nós pensamos no mal, que está à nossa volta, procurando alguém que possa tragar, levar à morte. E a palavra de Deus diz que Ele não só está à nossa volta, procurando alguém, mas nós podemos resistir a Ele, porque quando nós resistirmos, Ele vai fugir de nós.
como nós vencemos a pandemia da ingratidão? Resistindo à ingratidão, resistindo à ingratidão. O meu pensamento caminha para isso, o meu coração caminha para isso, o meu jeito caminha para isso. Eu vou pensando nas palavras, eu vou pensando nas atitudes, mas eu permito o equilíbrio. E o Espírito Santo de Deus diz: calma, você só está vendo parte, calma, que ainda há outras coisas que você precisa pensar, há outras coisas que você precisa encontrar como resposta. Calma. E por essa ação e maleabilidade na alma, pelo Espírito Santo do Senhor, a gente consegue encontrar o poder de Deus para resistir e vencer a ingratidão. E aí a gente diz: obrigado. Mas não obrigado por educação. A gente diz obrigado porque a gente percebe aonde a gente estava indo, o que estava acontecendo e o que começa a acontecer conosco. A gente diz muito obrigado porque a gente amplia o poder, o valor daquilo que nós estamos vivendo. E a gente diz: isso é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Esse Deus é poderoso. Esse Deus me ama. E nós reconhecemos com ações de graças, porque reconhecemos, como o Salmo 40, Senhor, eu quisera anunciar e manifestar tudo o que o Senhor tem feito, mas é muito mais do que eu possa lembrar, contar. É assim o Senhor, é assim que Deus faz todas as coisas. Ele transforma tudo e nos dá a oportunidade de viver em novidade de vida. Quem disse, passamos o que passamos na pandemia recentemente, mesmo ainda ela existindo, ela não tem força e poder de forma plena como teve. Quando nós conhecemos Deus e vivemos a sua palavra, nós temos a suficiência para vencer as pandemias da ingratidão e subsistir ao efeito dela sobre nós. Que nós nessa noite busquemos Deus, nos submetamos a Ele, tenhamos essa palavra como viva a nossa alma, e aplicando-a dia após dia, que nós possamos colher o efeito, o poder de cura que ela tem sobre nós, que ela estabelece sobre os nossos relacionamentos, que ela estabelece sobre o nosso vínculo espiritual. E por isso, talvez na releitura dos primeiros versículos, nós pudéssemos ver não mais uma pandemia de ingratidão, mas um efeito de contágio da gratidão. Quando as pessoas buscarem o poder de Deus, como diz o versículo 5, quando as pessoas aprenderem e aplicarem o que aprendem com Deus, no versículo 7, quando as pessoas viverem a verdade e sujeitarem a essa verdade, aplicando os testes da vida e sendo aprovados pela fé, como diz o versículo 8, e elas seguindo com sensatez, com prudência, com sabedoria, vivendo a plenitude daquilo que Deus já revelou e que revela para nós para sempre. Nós hoje precisamos entender que nós estamos sendo alvos dessa pandemia, mas há na palavra, em Deus, a forma de resistir, o antídoto para combater e a oportunidade de viver a vitória plena do que Deus é e do que Deus sempre será para nós. Eu quero orar nesse momento e eu quero te lembrar de algumas vezes que você foi ingrato. Você foi ingrato com Deus, porque você olhou somente parte de um processo e não todo. Você disse e precipitou-se nas suas palavras. Eu quero te lembrar das vezes que você foi ingrato dentro da sua casa, com a sua família. Ingrato porque você não esperou, você foi impaciente, você ficou ansioso e por isso discutiu, falou, brigou. Falou que nunca deveria ter falado, agiu de forma que nunca deveria ter agido. Está na sua memória aí. Eu quero te lembrar que muitas vezes você estragou alguns momentos. Eu quero te lembrar que você algumas vezes falou coisas duras demais. Eu quero te lembrar que algumas vezes os seus pensamentos, as suas atitudes
trouxeram tristeza para muitas pessoas. Quero te lembrar, mas não te acusar. Eu quero te lembrar, mas não te condenar. Eu quero te lembrar para poder provar que você sem Deus faz isso mesmo. Mas eu quero provar que ao te lembrar e lhe fazer confiar, Deus te dará um novo tempo na sua vida. Porque a dinâmica é agradecer, não por simplesmente assim fazer, agradecer porque o elemento mais nobre está no seu crer. Por isso, o que você precisa fazer é receber o poder que está no nome de Jesus. Eu quero te lembrar do que você já viveu para nunca mais viver. Eu quero te lembrar dos momentos mais difíceis para que eles nunca mais voltem a acontecer. Eu quero te lembrar para que você possa olhar para a sua história e dizer: assim foi, mas nunca mais será. Eu quero te lembrar para que nesta noite você possa sair daqui olhando as circunstâncias, sentindo Deus e dizendo para si mesmo: daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente vai ser Deus em mim, eu em Deus. Para que todas as coisas que estejam por acontecer não sejam simplesmente marcos da história, mas marcos do poder de Deus na nossa história. Nessa noite, eu quero te desafiar a olhar para esse passado seu, essa história sua, e em Cristo tomar um compromisso novo, de ser grato pelas mínimas coisas. Mas ser grato pelas mínimas coisas precisa de fé para as mínimas coisas, precisa de amor a Deus, dependência de Deus para as mínimas coisas. Se você for fiel no pouco, você também será fiel no muito. A partir de agora, eu te desafio a não olhar mais para trás, mas olhar para frente e estabelecer uma palavra de autoridade. Em Cristo Jesus, você será mais do que vencedor. Uma palavra de autoridade sobre tudo que você tem vivido e vai viver. De hoje ainda estabelecer gratidão a pessoas que amam você e que você tem desprezado. Hoje, você pode estabelecer palavras aos seus pais e dizer: pai, mãe, eu fui muito ingrato em muitos momentos, porque os seus pais não precisavam que você lavasse as vasilhas ou fizesse algumas coisas, eles podiam fazer sozinhos, mas eles estão trabalhando no seu caráter, estão trabalhando na sua forma de viver, eles estão investindo em você, para que você não seja uma pessoa ingrata, não seja uma pessoa egoísta, que você aprenda a servir, que você esteja sensível à vida, aos relacionamentos humanos. Os seus pais estão investindo em você. Você pode agradecer a eles, você pode agradecer os seus filhos, você pode agradecer os seus irmãos, você pode agradecer as pessoas que estão à sua volta. Nessa noite, eu te desafio, meu irmão e minha irmã, a sair daqui cheios de gratidão. Gratidão a Deus, que nunca se cansa de investir em você, de tratar você, de procurar investir, para que a sua vida seja melhor. Hoje, eu te desafio a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, com o coração e com a alma, cantando e aplicando a sua fé, resistindo, provando, mas vencendo, passando. Nessa noite, onde você estiver assentado, meu desafio é você se colocar de pé, se você quiser, dizendo: Deus, nessa noite,
eu saio daqui pela tua palavra e o poder da tua palavra, grato. Nessa noite, Senhor, eu assumo um compromisso, viver gratidão. A partir dessa noite eu tomo esse antídoto e eu quero seguir em frente para poder viver em gratidão. Com os meus lá em casa, com os seus aqui na igreja, com as pessoas por onde eu for. Eu quero ser grato por tudo, grato pelo ar que eu respiro, grato pela minha imagem, grato pela minha vivência, os anos de vida, grato pelo meu tamanho, pelo meu peso, grato pela cor dos meus olhos, pelo estilo do meu cabelo, grato porque o Senhor me ama independente de como eu sou, que o Senhor me ama independente do que eu faço, o Senhor me ama e o Senhor vai comigo em todo o tempo. Nessa noite você pode se colocar de pé e dizer: eu quero sair daqui, Senhor, com o coração e a alma grato ao Senhor, cheio do Senhor, para contagiar as pessoas que estão nessa pandemia, que há uma solução, Jesus Cristo, o Senhor. Há uma esperança, esse Jesus amigo. Há uma forma de lidar com esse momento, é tendo fé e vivendo submisso e plenamente ao Senhor. Onde você estiver, você pode se colocar de pé e nós podemos orar juntos assim. Pai, essa tua palavra nessa noite, este culto nesta noite, ele mexe conosco, Senhor, porque nós podemos ter marcos importantes na nossa vida, mas nós queremos marcar esse dia como um dia em que nós entendemos o que o Senhor nos diz, e nós queremos viver conforme o Senhor nos diz. Nós não queremos mais seguir com a nossa própria mente, a nossa forma egoísta. Nós queremos seguir em frente cheios do Senhor, para transbordar o Senhor a partir de nós mesmos, em nós, aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Por isso, ministra sobre nós e a estes que nessa noite assumem esse compromisso, para que a nossa vida faça sentido para nós e para aqueles que o Senhor deseja que alcancemos, através do testemunho e desse antídoto da gratidão do Senhor. A gratidão é uma expressão de fé, a gratidão é uma expressão de amor, a gratidão é uma expressão de esperança, a gratidão mostra quem o Senhor é e quem o Senhor faz, quem somos diante do Senhor e como devemos viver diante do Senhor. Por isso, nessa noite, nós queremos testemunhar a Deus em nós, a Deus nesse mundo, e é desta forma que o antídoto funciona, vivendo, experimentando, testemunhando Deus, o Senhor, como soberano em nós e a partir de nós. Receba-nos, abençoa-nos, e que o amor de Deus o Pai, a graça de teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja com todos nós aqui e com teu corpo espalhado sobre toda a face da terra, que assim vivamos experiências e possamos colher os efeitos e o poder dela sobre nós. Me lembro agora, Pai, do Fernando que está na UTI, que sofreu um acidente, filho da Raquel. Visita ele lá, Pai, em nome de Jesus. O seu tio Francisco Lopes, foi membro aqui da nossa igreja, que vai fazer uma cirurgia cardíaca amanhã. Visita, Senhor, dispensa o teu poder sobre estes, dispensa o teu poder sobre nós. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.